Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Graças ao Senhor por mais um tempo que Ele nos dá aqui, juntamente com os irmãos. Gracias al Señor por un tiempo más que Él nos da juntamente con los hermanos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias da Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Carta a los Hebreos, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz: A partir del versículo 1 dice: Por essa razão é necessário atentarmos mais assiduamente às coisas que ouvimos, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que não suceda que delas nos desviemos, pois se a palavra falada pelos anjos ficou firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como escaparemos nós se tivermos descuidado de tão grande salvação? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amém. Vamos orar. Vamos a orar. Amado Deus, querido Pai, Amado Dios, querido Padre, mais uma vez nós estamos diante de Ti, una vez más estamos delante de ti, confiados unicamente na Tua infinita misericórdia confiados únicamente en tu infinita e misericordia na ação poderosa do Teu Espírito Santo. y en la acción poderosa de tu Espíritu Santo, Que o Senhor possa nos ajudar. que nos puedas ayudar. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, aos Teus pés. Una vez más estamos a tus pies, Señor. Clamamos a Ti que nos socorra pela Tua palavra. Clamamos a ti que nos socorras por tu palabra. Que mais uma vez o Senhor venha se revelar a nós. Una vez más te reveles a nosotros. Toma a Tua palavra, Senhor, Toma tu palabra, e Señor, aprofunde em nós a Tua obra. y profundiza en nosotros tu obra. Nós precisamos, Senhor. Lo necesitamos, Em Señor. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pois bem, amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, nós estamos dando continuidade a este assunto que iniciamos ontem pela manhã, estamos continuando con el asunto que comenzamos ayer por la mañana, e compreendendo a plenitude da vida cristã. comprendiendo la plenitud de la vida cristiana, Estudando sobre a eficácia da obra do nosso Senhor Jesus. hablando de la eficacia de la obra de nuestro Señor Não Jesús, somente na sua morte, no solamente en su muerte, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário, aquello que realizó en la cruz del Calvario, mas por meio da sua vida, sino por medio de su vida, aquilo que ele está realizando no trono. aquello que está realizando en el trono. E como nós devemos corresponder a esta obra. Y cómo nosotros debemos corresponder a esta obra. Este corresponder à sua obra é a nossa vocação celestial. Y este corresponder a su obra es nuestra vocación celestial. Todos nós salvos em Cristo Jesus. Todos nosotros salvos en Cristo Nós temos Jesús. uma vocação celestial. Tenemos una vocación celestial. E aqui nós estamos vendo isso. Y aquí estamos viendo esto. Num tempo de uma profunda crise de apostasia, En un tiempo de profunda crisis y de apostasía, indiferença espiritual. de indiferencia espiritual. O Senhor tem nos chamado a viver a vida cristã num plano mais alto. El Señor nos llama a vivir una vida cristiana en un plano más alto. Quando nós olhamos para esse capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, Cuando miramos este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, em especial essa frase onde ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? especialmente en esta oración que él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aqui nós vemos uma frase que expressa uma certa redundância espiritual. Aquí nosotros vemos una oración que expresa una cierta redundancia espiritual, Tão grande salvação. una salvación tan grande. A salvação, por excelência, é uma obra extraordinária. La salvación por excelencia es una obra extraordinaria. É uma obra tão grande que somente o Filho de Deus poderia corresponder a ela. Es una obra tan grande que solamente el Hijo de Dios podría corresponder con ella. Porém, o escritor desta epístola ele fala de uma tão grande salvação. Sin embargo, el escritor de esta epístola nos habla de una salvación tan grande. Aqui na Epístola aos Hebreus nós temos pelo menos 8 textos que podem nos ajudar a entender toda a grandeza desta
tão grande salvação. Aquí en la carta a los Hebreos tenemos al menos 8 versículos que nos pueden ayudar a entender la grandeza de esta salvación tan grande. Vamos ler alguns textos. Vamos a leer algunos textos. Capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Está assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Então aqui nós estamos entendendo todo o conteúdo desta tão grande salvação. Entonces aquí estamos entendiendo todo el contenido de esta salvación tan grande. Por que ela é tão grande? ¿Por qué es tan grande? Em primeiro lugar, En primer lugar, porque nela nós temos um grande sumo sacerdote. porque en ella tenemos un gran sumo sacerdote. Vamos para o capítulo 7, versículo 19. Vamos al capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Então, uma esperança superior. Entonces, una esperanza mejor o superior. Em primeiro lugar, um grande sumo sacerdote. En primer lugar, un gran sumo Em sacerdote. segundo lugar, uma esperança superior. Y en segundo lugar, una esperanza superior. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 6. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 6. Com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Por tanto, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto él es mediador de un mejor o superior pacto establecido sobre mejores o superiores promesas. Então nós estamos vendo alguns itens desta tão grande salvação. Entonces estamos viendo algunos ítems de esta gran salvación. Porque nessa salvação, Porque en esta salvación, o nosso Senhor Jesus, nuestro Señor Jesús, ele tem um ministério mais excelente, Él tiene un ministerio más excelente. ele é mediador de uma superior aliança, Él es mediador de un pacto superior. e essa superior aliança, ela está instituída com base em superiores promessas. Y este pacto superior está instituido con base en promesas superiores. Vamos agora para o quarto texto, Vamos ahora al cuarto texto. capítulo 10, versículo 34. Capítulo 10, versículo 34. A última parte do texto diz assim: La última parte del versículo dice así: tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. sabiendo que tenéis en vosotros una mejor o superior y perdurable herencia en los cielos. Estão vendo aí, irmãos? ¿Usted está viendo? Porque ela é uma tão grande salvação. ¿Por qué es una salvación tan grande? Porque nela nós possuímos um patrimônio superior e eterno. Porque en ella nosotros poseemos una herencia o patrimonio superior y eterno. Vamos para o quinto texto. Vamos al quinto texto. Capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Pero anhelaban una mejor o superior patria, esto es, celestial. Ainda nesse mesmo capítulo, vamos ver o sexto texto. Ahora, en este mismo capítulo vamos a ver el sexto versículo. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns, ¿Qué versículo? versículo 35. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate por obterem superior ressurreição. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor o superior resurrección. Uma superior ressurreição. Una superior resurrección. Ainda nesse capítulo, versículo 40. Todavía en este capítulo, versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Proveyendo Dios alguna cosa superior o mejor para nosotros. E ainda o último texto, capítulo 12 de Hebreus, versículo 24. Y el último versículo del capítulo 12, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança,
E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor o de manera superior que la de Abel. Então nós vemos aqui no versículo 40 do capítulo 11 que Deus proveu para nós nessa salvação coisa superior. Entonces vemos aquí en el capítulo 12, versículo 40, que Dios proveyó para nuestra salvación algo superior. E o sangue que foi derramado para essa salvação fala coisas superiores. Y la sangre que fue derramada para esta salvación para cosas superiores. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, que salvação que nós temos? ¿qué salvación tenemos? Não é uma salvação qualquer. No es cualquier salvación, É uma salvação tão grande. es una salvación tan grande. Como essa salvação tão grande, ¿Cómo esta salvación tan grande, que foi realizada pelo nosso Senhor Jesus. que fue realizada por nuestro Señor Jesús? E quando nós falamos do Senhor Jesus, Y cuando hablamos de nuestro Señor nós Jesús, falamos do Filho de Deus. hablamos del Hijo de Dios. O capítulo 1 dessa epístola faz uma apresentação extraordinária dele. El capítulo 1 de esta epístola nos hace una presentación extraordinaria de él. Fala que ele é o falar de Deus. Nos habla que Él es el hablar de Dios, Ele é a expressão exata do ser de Deus. es la expresión exacta del ser de Dios, Ele é aquele que expressa o caráter de Deus. es aquel que expresa el carácter de Dios. Toda a explicação de Deus está em Cristo Jesus. Toda la explicación de Dios está en Cristo Jesús. Deus nunca foi interpretado com tanta clareza o quanto ele foi em Cristo Jesus. Dios nunca fue interpretado con tanta claridad como lo fue en Cristo Jesús. Em João capítulo 1, versículo 18 diz: En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, Ninguém jamais viu a Deus, nadie vio jamás a Dios, mas o Deus unigênito pero el Dios que unigénito está no seio do que Pai está en el seno del é Padre quem o revelou. es quien lo reveló. Essa palavra revelou Esa palabra reveló, é a palavra exegese la palabra exégesis no texto grego. en el texto O griego. que significa ¿Y exegese? qué significa exégesis? A explicação, Es la explicación, o argumento el argumento que traz clareza que trae claridad sobre toda a verdade. sobre toda la verdad. É isso que significa essa palavra. Es eso lo que significa esta palabra. Nosso Senhor Jesus, Nuestro Señor Jesús, ele é a expressão do Pai. Él es la expresión del Ele é a Padre explicação do y Pai. es la explicación del Ele é a Padre revelação do y Pai. es la revelación del Quando Padre. nós tomamos tudo isso Cuando tomamos todo e esto você olha para o Calvário, y mira hacia el Calvario, você olha para aquele que morreu, usted mira a aquel que murió, aquele que tomou o nosso lugar, aquel que tomó nuestro lugar, aquele que assumiu as nossas culpas, aquel que asumió nuestras a culpas, nossa condenação, nuestra condenación, aquele que foi abandonado pelo Pai, aquel que fue abandonado por el para que Padre nós não fôssemos abandonados, para que nosotros no fuésemos abandonados, aquele que não conheceu o pecado, aquel que no conoció pecado, mas ele conheceu as consequências do nosso pecado. pero conoció las consecuencias de Él nuestro pecado. Tomou o nosso lugar. Él tomó nuestro Ele lugar, morreu a nossa morte. murió nuestra muerte. Oh, amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y que hermanas, salvação é essa? ¿qué salvación es Que esta? salvação é essa que você e eu temos? ¿Qué salvación es esta que tú y yo tenemos? Ele foi abandonado. Él fue abandonado. Você sabe o que significa o inferno? ¿Usted sabe lo que significa el O infierno? inferno significa ser abandonado por Deus. El infierno significa ser abandonado por Dios. Todos os que estão no inferno estão abandonados. Todos los que están en el infierno están abandonados por Dios. Ali na cruz do Calvário, Allí ele en la foi cruz del abandonado. Calvario, Él fue E abandonado. por que ele foi abandonado? ¿Y por qué fue abandonado? Para que nós nunca entrássemos no inferno. Para que nosotros nunca entráramos en el infierno. Ele suportou o nosso inferno. Él soportó nuestro infierno. Ele suportou a nossa morte. Él soportó nuestra Ele muerte. levou a nossa culpa. Él llevó nuestra culpa. Ele foi condenado no nosso Y lugar. Él fue condenado en nuestro lugar. Que salvação é essa? ¿Qué salvación es esta? Quem foi esse que morreu por nós? ¿Quién fue esse que murió por O nosotros? escritor aos Hebreus vai dizer El escritor a los hebreos nos dice que é uma tão grande salvação. que es una salvación tan grande. Ou nós temos que meditar nisso, amados Nosotros irmãos. tenemos que meditar en esto, hermano. Mas não é só meditar no sentido contemplativo, Pero no solo es meditar en un sentido contemplativo, mas um meditar que nos interroga. es una meditación que nos interroga. Que tipo de vida eu estou vivendo nessa tão grande salvação? ¿Qué tipo de vida estoy yo viviendo en esta salvación tan grande? Essa tão grande salvação é na minha vida uma obra tão grande? Esta salvación tan grande es en mi vida una obra tan grande. Essa tão grande salvação me transformou? Esa salvación tan grande me transformó. Veja que nós estávamos
mortos em nossos delitos e pecados. Vea que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nós vimos isso em Efésios 2:1. Nosotros vimos eso en Efesios 2:1. Colossenses 1:13 diz que nós estávamos num estado de trevas, no império de trevas. Colosenses 1:13 dice que nosotros estábamos bajo el imperio de las E tinieblas. ele nos tirou do império de Y trevas. Él nos sacó del imperio de las tinieblas. Ele não apenas mudou toda a nossa situação, Él no solo cambió toda nuestra toda a situación, nossa condição, toda nuestra condición, mas ele mudou a nossa posição. pero Él cambió también nuestra posición. Então, se ele mudou a nossa condição e a nossa posição, Entonces, si Él cambió nuestra condición y nuestra posición, que tipo de cristão eu devo ser? ¿qué tipo de cristiano debo ser? É isso que nós estamos estudando na Epístola aos Hebreus. Esto es lo que estamos estudiando en la epístola a los Hebreos. Porque a Epístola aos Hebreus vai nos mostrar o outro lado da salvação. Porque la epístola a los Hebreos nos muestra el otro lado de la Porque salvación. tudo que nós vamos estudar sobre a obra de Cristo em relação ao Calvário Porque todo lo que vamos a estudiar en relación a la obra de Cristo respecto al Calvario está explicado na sua morte. está explicado en su muerte. Hebreus vai falar da morte de Cristo. Hebreos nos habla de la muerte de Porém, o Cristo. objetivo de falar da morte de Cristo ¿Cuál es el objetivo de la muerte de é Cristo? como que uma base para nos falar daquilo que ele está fazendo pela sua vida. Es una base para hablarnos de aquello que Él está haciendo por su vida. Aqui há algo que nós precisamos entender. Aquí hay algo que necesitamos entender. Lembra que nós ontem terminamos estudando Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20. Recuerda que ayer terminamos estudiando Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Aquelas duas coisas imutáveis que são registradas ali no capítulo 6 de Hebreus. Aquellas dos cosas inmutables registradas en el capítulo 6 de Hebreo. No versículo 13 e 17 vai falar da promessa e do juramento. En el versículo 13 al 17 va a hablar de la promesa y del juramento. Diz que nas quais é impossível que Deus minta. Y nos dice que respecto a estas es imposible que Dios mienta. O sentido aqui que Deus volte atrás. El sentido es que es imposible que Dios vuelva atrás. E você se lembra que eu estava dizendo que o escritor aos Hebreus ele toma a história de Abraão. Y usted recuerda que yo decía que el escritor a los Hebreos toma la historia de Abraham, Aquilo que está registrado no capítulo 15 e 22 do livro de Gênesis. aquello que está registrado en el capítulo 15 y 22 del libro de Génesis. Ele toma isso como um pano de fundo, Él toma esto como un paño de fondo, porque ele está falando de Cristo, porque él está hablando de Cristo, aquele que entrou por nós, aquele que entrou por aquel nós, que entró por nosotros, aquele que hoje ele entrou para ser o nosso sumo sacerdote. aquel que hoy entró para ser nuestro sumo E o que ele sacerdote. está fazendo no céu? ¿Y qué está haciendo él en los cielos? Aí Hebreus vai nos mostrar. Y Hebreos nos muestra, Ele está nos conduzindo a essa glória. él nos está llevando a la gloria. Hoje nós já estamos neste caminho de glória, Hoy estamos en este camino de gloria, esse caminho de transformação, en este camino de transformación, mas também é um caminho de comunhão com Deus. pero también es un camino de comunión con É Dios. um caminho de intimidade com Es Deus. un camino de intimidad con É um Dios. caminho ascensional. Es un camino ascendente. Esta é a plenitude da vida cristã. Esta es la plenitud de la vida Não é cristiana. algo que vai se manifestar na sua vida, No es algo que se va a manifestar en su vida, mas é algo que nós desfrutamos pelo seu viver, pero es algo que disfrutamos por su vivir, por aquilo que ele está fazendo no trono. por aquello que Él está haciendo en el trono. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, o escritor dessa epístola, ele diz assim, el escritor de esta epístola dice así, que é impossível que Deus minta. que es imposible que Dios mienta, Tenhamos uma forte consolação. para que tengamos un fuerte consuelo. Ele fala de um poderoso encorajamento. Él nos habla de un aliento poderoso. Esse alento poderoso, Ese aliento poderoso, ele cura, Él cura, ele transforma, transforma, ele tira você da periferia, lo saca a usted de la periferia te leva para um plano mais alto, y lo lleva a un plano más alto, para uma vida ascensional. para una vida ascendente. Aí ele diz Y ahí Él dice que essa forte consolação, que ese fuerte consuelo, nós que corremos para o refúgio. nosotros que corremos hacia el refugio. O que é o refúgio? ¿Cuál es el refugio? Nós sabemos que esse refúgio tem a ver com a nossa vida em Cristo. Sabemos que ese refugio tiene que ver con nuestra vida en Cristo. E segundo a palavra de Deus, Y según la palabra de Dios, 1 Coríntios 3, 16 e 17, Primera de Corintios 3, 16, 17, isso corrobora também com 1 Coríntios 6, 19. y eso también concuerda con
A los Corintios 6, 19. que nós somos o santuário de Deus. Que nosotros somos el Nós santuario somos de o Dios. templo. Somos el templo. Nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Segundo Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Según Hebreos capítulo 8 y 9. Ele entrou Él entró no santuário en celestial. el santuario Ele celestial está sentado y está sentado sobre a destra de Deus. a la diestra de Dios. Agora ele está ali por nós. Ahora Él está allí por E nosotros. ele enviou o seu Espírito para nos habitar. Y él envió su Espíritu a habitar en Seu nosotros. Espírito Santo El Espíritu Santo veio fazer uma obra em nós. viene a hacer una obra en Tão nosotros. divina como foi a obra de Cristo no Calvário. Tan divina como fue la obra de Cristo en el Calvario. E a Bíblia diz que ele está nos habitando. Y la Biblia nos dice que Él habita en Ele nosotros. está aqui dentro de nós. Está dentro de Há um nosotros. santuário interior no nosso espírito. Hay un santuario interior en nuestro espíritu. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer que nós corremos para esse refúgio. Y el escritor a los Hebreos nos dice que nosotros corremos hacia ese refugio. Do ponto de vista hermenêutico em Hebreus, Desde un punto de vista hermenéutico en Hebreos, esse correr para o refúgio ese correr hacia el é refugio o mesmo que ele diz no capítulo 12, versículo 2, es lo mismo que él dice en el capítulo 12, quando versículo diz que 2, nós estamos correndo a carreira proposta. donde nos dice que nosotros estamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Segundo o livro de Hebreus, Según el libro de Hebreos, esse correr ele tem um alvo, ese correr tiene una meta, ele tem um lugar. tiene un lugar. E que lugar é esse? ¿Qué lugar es ese? O capítulo 4, versículo 16 vai nos mostrar. El capítulo 4, versículo 16 nos muestra. É o correr para chegarmos ao trono da graça. Es un correr para llegar al trono de la O gracia. capítulo 10, versículo 19. El capítulo 10, versículo 19. É o correr onde nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Es un correr donde tenemos osadía para entrar en el lugar santísimo. Esta é a lógica da interpretação. Esta es la lógica de la interpretación. Tudo isso tem a ver com essa vida cristã elevada. Todo esto tiene que ver con esta vida cristiana elevada. Aí ele diz assim que corremos para o refúgio porque nós retemos a esperança proposta. Y ahí él nos dice que corremos hacia el refugio porque retenemos la esperanza puesta delante. O que é essa esperança diante de nós? ¿Qué es esa esperanza delante de nosotros? É uma dimensão cristológica. Es una dimensión cristológica. Vou repetir isso. Voy a repetir O esto. que é essa esperança proposta? ¿Cuál es esa esperanza que está delante? É uma dimensão cristológica. Es una dimensión cristológica. Existem muitos pontos que são colocados debaixo dessa frase esperança proposta. Existen varios puntos que están debajo de esa oración, la esperanza que está delante. Isso é muito importante, Esto es muy importante. porque toda a nossa esperança está firmada na pessoa e na obra de Cristo. Porque toda nuestra esperanza se afirma en la persona y la obra de Cristo. De forma que ele vai usar aqui uma metáfora náutica, De manera que él va a usar aquí una metáfora náutica. porque essa esperança proposta é uma âncora. Porque esta esperanza que está delante es un ancla. Aqueles navios ali, eles estão firmados por causa de uma âncora. Esos barcos allí están afirmados en un ancla. E diz que a nossa esperança é como a âncora que está firmando aqueles navios. Y nos dice que nuestra esperanza es como el ancla que afirma esos barcos. Você sabe muito bem que ventos estão batendo naquele navio. Usted sabe muy bien que el viento está golpeando aquel barco. E por que eles não se movem? ¿Y por qué no se mueve? Porque existe uma âncora Porque hay un ancla que os mantém firmes. que los mantiene Ele firmes. está dizendo aqui que a nossa esperança é como uma âncora firme, Y nos está diciendo aquí que nuestra esperanza es como un ancla firme, segura e firme. segura y firme. Só que essa âncora segura e firme, ela nos leva para dentro do véu. Solo que esta ancla segura y firme nos lleva hacia adentro del velo. O que está por detrás do véu? ¿Qué es lo que está detrás del velo? Santo dos Santos. El lugar santísimo. Só que no Novo Testamento, Solo que en el Nuevo Testamento, toda a doutrina do véu toda la doctrina del velo nos mostra um véu rasgado de alto a baixo. nos muestra un velo rasgado de arriba hacia abajo. Por quê? ¿Por qué? Porque agora não existe mais separação para nós. Porque ya hoy no hay más separación para Hoje nosotros. nós podemos entrar, Hoy nosotros podemos entrar porque Ele entrou por nós. porque Él entró por Ele nos nosotros. abriu o caminho. Él nos abrió un camino. Agora nós podemos entrar para dentro desse refúgio. Ahora podemos entrar hacia adentro de ese refugio. Agora, olhe para isso. Ahora mire esto. Este caminho, Este camino, ele não é teórico, él no es teórico, ele é vivo. es vivo. Ele não é futuro, No es futuro, ele é presente. es presente. Ele não é um caminho distante, No es un camino lejano, mas ele é
acessível a todos aqueles salvos em Cristo Jesus. sino que es accesible para todos aquellos que son salvos en Cristo Ele Jesús. é acessível a todos aqueles que Deus incluiu na morte e ressurreição do seu Filho. Es accesible para todos aquellos a quienes Dios incluyó en la muerte y la resurrección de su Hijo. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, agora há pouco nós comemos do pão e bebemos do cálice. hace un momento comimos del pan y bebimos de la copa. O ensino de Jesus sobre esse assunto da sua mesa, em João 6, En Juan 6, la enseñanza de Jesús sobre la mesa, ele diz que aquele que come e bebe dele, por ele viverá. Él nos dice allí que aquel que come y bebe de él, vivirá por él. Ah, irmãos, isso não pode ser teoria. Ah, hermanos, eso no puede ser teoría. Aí está o caminho da nossa fé. Ahí está el camino de nuestra Sabe fe. por que muitos cristãos não vivem essa vida cristã no plano mais alto? ¿Sabe por qué muchos cristianos no viven una vida cristiana en un plano más alto? Desconhecem a doutrina da ascensão Porque no conocen la doctrina de la por ascensión causa da incredulidade. por causa de la incredulidad. Lembra do versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 3? Recuerda el versículo 17 de 1 a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário, Si alguno destruye el santuario o sujar el o templo santuário, sujar, o ensucia el santuario, Deus o destruirá. Dios lo deshacerá. O sentido ali é, se você corromper o santuário, El sentido allí es que si usted corrompe el santuario, você será totalmente corrompido. usted también será completamente Vamos, corrompido. vamos estudar isso com muito cuidado. Vamos a estudiar esto con mucho cuidado. Vá comigo aí para o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Vaya conmigo al capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Eu quero ler alguns textos por causa de uma advertência muito importante. Quiero leer algunos versículos por causa de una advertencia muy importante. Antes de fazer uma análise desses textos e também a leitura, Antes de hacer una lectura y un análisis de estos eu preciso versículos, lembrar algo para vocês. yo necesito recordarle algo. Lembra de Hebreus capítulo 10, versículo 19, que nós temos estudado aqui? ¿Recuerda Hebreos 10, 19 que ya estudiamos aquí? Eu acabei de citar. Acabé de citarlo. Esse texto diz para nós entrarmos com ousadia para dentro do Santo dos Santos. Ese versículo nos dice que entremos con osadía al lugar santísimo. Não é uma experiência futura, No es una experiencia futura, é uma experiência presente. es una experiencia presente. É uma experiência acessível a todos nós. Es una experiencia accesible para todos nosotros. Lembra-se que no versículo 38 diz: Recuerde que el versículo 38 meu dice, justo viverá pela fé. el justo vivirá por la fe, Se ele retroceder, y si retrocediere, nele não tem prazer a minha alma. no se agradará mi alma. Então nós sabemos que só podemos interpretar esse versículo 38 à luz do versículo 19. Entonces sabemos que solo podemos interpretar el versículo 38 a la luz del versículo 19. Esse retroceder é o não entrar, Ese retroceder es no entrar, é você abandonar a carreira. es que usted abandona la carrera. Escute bem, Escuche bien, não existe um terceiro caminho. no hay un tercer camino. Ou você entra O usted entra ou retrocede. o retrocede. Não há lugar para neutralidade na vida cristã. No hay un lugar para la neutralidad en la vida Se você diz cristiana. assim, ah, mas eu não estou entrando, mas também não estou retrocedendo. Si usted dice, no, yo no estoy entrando, pero tampoco estoy retrocediendo, Você está enganando a si mesmo. usted se está engañando a sí mismo. Ou você está vivendo a vida cristã no Santo dos Santos, O usted vive una vida cristiana en el lugar santísimo, ou você tem retrocedido da sua espiritualidade. o usted retrocedió en su espiritualidad. E isto é algo que a Bíblia diz, Y esto es algo que la Biblia dice, que uma pessoa que retrocede, que la persona que retrocede, Deus não tem prazer na sua vida. Dios no se agrada de ella. Legal. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, por isso que eu quero colocar essa exortação para vocês considerarem aos pés do Senhor. por eso yo quiero exponer esta exhortación para que usted la considere a los pies del Señor. A Epístola aos Hebreus ela tem 5 advertências. La carta a los Hebreos tiene 5 advertencias. Os textos que iremos ler faz parte da segunda advertência. Los textos que vamos a leer son parte de la segunda advertencia. Toda essa advertência começa no capítulo 3, versículo 7, Toda esta advertencia comienza en el capítulo 3, versículo 7, e termina no capítulo 4, versículo 16. y termina en el capítulo 4, versículo Nós vamos 16. ler apenas alguns textos. Vamos a leer solo algunos versículos. Vamos começar aqui no versículo 11. Vamos a comenzar en el 3:11. Está assim:
Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O que significa não entrar no descanso? ¿Qué significa no entrarán en mi reposo? Nós precisamos interpretar esse texto à luz do livro de Hebreus. Necesitamos interpretar este texto a la luz de la carta a los hebreos. Se nós olharmos todos os textos que já foram citados aqui, Si miramos todos los textos que ya citamos aquí, podemos aqui incluir Hebreus 4:16, podemos incluir Hebreos 4:16, Hebreus 7:25, Hebreos 7:25, Hebreus 10:19, Hebreos 10:19, Hebreus 10:22. Hebreos 10:22. Todos esses textos falam de entrar. Todos esos textos nos hablan de entrar. Podemos colocar aqui uma moldura, Y podemos colocar aquí un marco. Hebreus 2:10, Hebreos 2:10, onde diz que o nosso Senhor Jesus está nos conduzindo à sua glória. donde nos dice que el Señor Jesús nos está llevando a su gloria. Então, o que significa aqui esse descanso? Entonces, ¿qué significa aquí este reposo? É uma outra forma de falar, segundo a linguagem de Hebreus, Es otra manera de hablar, según el lenguaje de Hebreos, do Santo dos Santos. del lugar santísimo. Desse lugar aonde está o trono de Deus, Ese lugar donde está el trono de Dios, aonde Cristo está ministrando como sumo donde sacerdote, Cristo ministra como sumo onde sacerdote, ele entrou por nós. donde Él entró por nosotros. Esse é o refúgio, Ese es el refugio, esse é o descanso. ese es el descanso. Então ele diz assim no versículo 12: Entonces dice así en el versículo 12, tende cuidado. mirad hermanos, Essa frase aí, tende cuidado, esta frase mirado, tened cuidado, no texto original significa tende vigilância. en el texto original significa sean vigilantes, Tenha discernimento. tengan discernimiento, Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso. que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. A palavra aqui, mal, Aquí la palabra malo significa poneros. significa poneros. É uma condição pervertida. Es una condición pervertida. Então, um coração perverso, Entonces, un corazón perverso, ou um perverso coração de incredulidade. un corazón perverso de incredulidad. Aqui nós temos duas coisas. Aquí tenemos dos cosas, Um coração perverso un corazón e perverso também incrédulo. y también Ele incrédulo. está dizendo que uma pessoa que tem um coração perverso Él nos dice que una persona que tiene un corazón perverso e um coração y incrédulo un corazón não incrédulo pode entrar. no puede entrar. Isso explica para nós. Y esto lo explica. Porque muitos cristãos têm uma vida cristã tão medíocre. Esto explica por qué muchos cristianos tienen una vida cristiana tan mediocre. Porque muitos cristãos se contentam apenas em serem religiosos. Porque muchos cristianos se contentan en ser solo religiosos Pessoas que não têm reverência diante da sua palavra. ante su palabra. Porque muitos cristãos são apáticos. ¿Por qué muchos cristianos son A apáticos? explicação que nós temos aqui. La explicación que tenemos Duas aquí. coisas. Dos cosas. Imoralidade Inmoralidad e incredulidade. e incredulidad. São duas coisas que nos afastam de Son Deus. dos cosas que nos apartan de Dios. Olhe bem o que ele diz. Mire bien lo que él dice. Perverso coração de incredulidade, Perverso corazón de incredulidad, que vos afaste. para apartarse, Essa palavra apartar-se, esa palabra apartarse, no texto original, en el texto original, fala de apostasia, nos habla de apostasía, fala de abandono, nos habla de abandono, fala de indiferença. nos habla de indiferencia. Essa é a tradução. Esa es la traducción, Porque muitas pessoas se afastam. porque muchas personas se apartan. É outra forma de dizer, porque muitas pessoas retrocedem Es otra manera de decir porque muchas personas retroceden por causa da incredulidade e da carnalidade. por causa de la incredulidad y la carnalidad. Aí ele diz no versículo 13: Y dice el versículo 13, pelo contrário, por el contrario, exortai-vos mutuamente cada dia, exhortaos los unos a los otros cada día, durante o tempo que se chama hoje. entre tanto que se dice hoy. É outra forma de dizer agora. Es otra manera de decir ahora. Essa frase, durante o tempo que se chama hoje, Esa frase, entre tanto que se dice hoy, carrega urgência. implica urgencia. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y é uma hermanas, questão de urgência. es una cuestión urgente. Muitos estão brincando com a sua fé. Muchos están jugando con su fe. Muitos estão brincando com a sua espiritualidade. Muchos están jugando con su E espiritualidad. não estão percebendo que estão desprezando esta tão grande salvação. Y no perciben que están despreciando esta salvación tan grande. Uma das coisas que o inimigo tem feito no meio do povo de Deus Una de las cosas que el enemigo ha hecho en medio del pueblo de Dios não é levando eles para o mundo, no es llevarlos al mundo,
é trazendo o mundo para dentro es deles. trayendo el mundo hacia adentro de ellos. Uma das coisas que o inimigo tem feito com os cristãos hoje Porque una de las cosas que ha hecho el enemigo con los cristianos hoy não é fazendo com que eles se desviem de uma forma escancarada lá no mundo, no es que ellos se desvíen de una manera descarada hacia el mundo, mas que eles se tornem indiferentes a Cristo e a sua palavra. pero que ellos se vuelvan indiferentes a Cristo y a su palabra. Que eles permaneçam apostatados dentro do corpo de Cristo. Que ellos permanezcan en apostasía dentro del cuerpo de Cristo. Eles oram, Ellos oran, eles cantam, cantan, partem o pão. parten el pan. Porém, tudo isso não passa de uma religiosidade vazia. Sin embargo, todo eso no pasa de una religiosidad Não há vacía, um testemunho de Cristo. no un testimonio de Não há Cristo, uma expressão de Cristo. no una expresión de Não há uma Cristo, manifestação de Cristo. no em una sua vida. manifestación de Cristo en ellos. Tudo se limita à religiosidade morta. Todo se limita a una religiosidad muerta. Essa é uma das explicações para o fracasso dos cristãos nesse tempo. Esa es una de las explicaciones del fracaso de los cristianos en este tiempo. Hoje vocês sabem muito bem que o número de divórcios entre cristãos e os não cristãos está no mesmo patamar. Usted sabe que hoy día el número de divorcio entre cristianos y no cristianos está en el mismo nivel. Pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, essa é a estatística. Por lo menos en Brasil y Estados Unidos esa es la estadística. A quantidade de jovens que hoje vivem vida promíscua estão reunidos no corpo de Cristo. La cantidad de jóvenes que hoy viven una vida promiscua y se reúnen en el cuerpo E de são Cristo. muitos dados terrivelmente negativos que eu poderia falar aqui. Hay muchos datos terriblemente negativos que yo podría decir aquí. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, Una investigación hecha en Estados Unidos, em uma convenção de pastores. en una convención de pastores. Os pesquisadores perguntaram para os pastores presentes ali, Los investigadores le preguntaron a los pastores que estaban allí presentes de forma investigativa, de una manera investigativa fizeram uma estatística. para hacer una estadística. Mais de 60% daqueles pastores que participavam daquele encontro Más del 60% de los pastores que participaban de ese encuentro não acreditavam na volta de Cristo. no creían en la vuelta del Señor. Eles eram meramente homens profissionais. Eran meramente profesionales. Eles estavam servindo pelo emprego e não pela vocação. Estaban sirviendo por el empleo y no por la vocación. Isso é algo muito comum, irmãos. Y eso es algo muy común en ¿Por el qué? Señor. ¿Por qué? Aqui está a explicação. Aquí está la explicación. Nós perdemos a visão celestial. Nosotros perdimos la visión celestial. E por que perdemos a visão ¿Y celestial? por qué perdemos la visión celestial? Porque não sabemos nem o que é vocação celestial. ¿Por qué no sabemos ni siquiera qué es la vocación celestial? Vocação celestial e visão celestial são inseparáveis. La vocación celestial y la visión celestial son inseparables. E aí está, irmãos. Y ahí está, hermano. Veja o que esse texto diz. Vea lo que dice este texto. Pelo contrário, Por el contrario, exortai-vos mutuamente, exhortados unos a otros cada dia, cada día, durante o tempo que se chama hoje, entre tanto que se dice hoy, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do a pecado. fin de que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14 ele diz: Versículo 14 dice, porque nos temos tornado participantes de Cristo. porque somos hechos participantes de Cristo. Essa palavra participantes, Esta palabra participantes ela é uma palavra muito significativa dentro da Epístola aos Hebreus. es muy significativa dentro de la epístola a los hebreos. Fala de alguém que está associado a outra pessoa, Habla de alguno asociado con otra persona, aquele que tem a mesma mente que a outra, una persona que tiene la misma mente que otra, aquele que está associado, aquel que está asociado, está ligado, está ligado, está unido. está unido. É isso que ele está falando. De esto no se está hablando. Nós nos temos tornado unidos a Cristo. No nos hemos vuelto unidos a Cristo. Que coisa linda aqui, irmãos. Qué cosa hermosa aquí, hermanos. Ele diz assim no versículo 15: enquanto se diz, Él dice así en el versículo 15, entre tanto que se dice, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como foi na provocação. como en la provocación. Você sabe muito bem que aqui o escritor aos Hebreus, ele está falando de uma experiência de Israel lá em Refidim. Usted sabe muy bien que el escritor a los hebreos está hablando aquí de una experiencia de Israel allá en Refidim. Vou contar isso para vocês. Voy a contarles esto. Refidim é a 11ª estação da peregrinação do povo de Israel.
Refidim es la 11ª estación de la peregrinación del pueblo de Israel. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7. Está registrado en Éxodo 17, versículos 1 al 7. Se você estuda cuidadosamente aquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel, Si usted estudia cuidadosamente las 42 estaciones de la peregrinación del pueblo de Israel, você saberá que o povo de Israel por 2 vezes passou nesse lugar. usted va a saber que el pueblo de Israel pasó 2 veces por ese lugar. Na primeira vez eles passaram em Refidim La primera vez pasaron por Refidim e a segunda vez eles passaram em Cádiz. y la segunda vez pasaron por Cádiz. E você vai se lembrar que na primeira vez, quando eles passaram ali, o povo começou a murmurar, Y usted recordará que la primera vez que ellos pasaron por allí, provocando o comenzaron Senhor. a murmurar y provocaron al Señor. Então o povo queria água Entonces el pueblo quería e agua não tinha água. y no había agua. E o que Deus fez? ¿Y qué hizo Dios? Deus falou para Moisés tocar na rocha. Dios le dijo a Moisés que tocara la E roca ele tocou com a sua vara na rocha. y Moisés tocó la roca con su vara Brotou água. y brotó agua. Depois, quase 38 anos, Y después, casi 38 anos, 38 años, novamente eles estão passando por aquela região. nuevamente están pasando por esa región. Ali que eles vão tomar o caminho para poder chegar aos campos de Moabe. Y de ahí ellos van a tomar el camino para llegar a los campos de Moab. E quando eles passam aqui, Y cuando ellos pasan por aquí, Miriam, Números capítulo 20, dice Números capítulo 20, que Miriam havia morrido. que Miriam había muerto. Imagine que Moisés estava fragilizado emocionalmente. Entonces imagine a Moisés frágil emocionalmente E o povo começa a murmurar querendo água. y el pueblo comienza a murmurar pidiendo agua. E Deus fala para Moisés falar a rocha. Y Dios le dice a Moisés que hable a la roca. Moisés foi impaciente e tocou, bateu com o seu cajado na Pero rocha. Moisés fue impaciente y golpeó con su callado la roca. Curiosamente, Curiosamente, quando você vai para Êxodo capítulo 17, cuando usted va a Éxodo capítulo a 17, palavra rocha ali é Tissur. la palabra roca ahí es Tisur. Tissur é uma rocha pequena. Tisur es una roca pequeña, Mas quando você chega em Números, a palavra lá é Selá. pero cuando usted llega a Números, la palabra ahí es Selah. É uma rocha grande. Es una roca E grande. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, quando Paulo está falando da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, cuando Pablo habla de la peregrinación del pueblo de Israel por el ele diz desierto, assim que havia uma rocha que o seguia. él nos dice que había una roca que los E a seguía rocha era Cristo. y que la roca era Cristo. Havia uma cristofania naquelas duas rochas. Había una cristofanía en aquellas dos E rocas. foi isso que Moisés não discerniu. Y fue eso que lo que Moisés no discernió. E é isso que ele está falando aqui. Y es esto de lo que está hablando aquí. Lembra quando ele diz no versículo 12, tende cuidado. Recuerde cuando dice aquí el versículo 12, mirad, tengan cuidado, Observe, tenha discernimento. tengan discernimiento. Irmãos, esse é o grande perigo. Hermanos, este es el gran peligro. Nós não discernimos a nossa tão grande salvação. El peligro es no discernir esta salvación tan grande. Não foi um mero acontecimento, não. No fue un simple acontecimiento, Foi o no. maior acontecimento da sua vida. Fue el mayor acontecimiento de su vida. É maior do que o seu nascimento. Mayor que su nacimiento. É maior do que o seu casamento. Más grande que su matrimonio. Mais grande do que o nascimento dos seus filhos. Más grande que el nacimiento de Ou sus qualquer hijos. outra coisa que tenha acontecido. O cualquier otra cosa que haya É o acontecido. maior tesouro que você tem. Es el mayor tesoro que usted Estar tiene. essa tão grande salvação. Es esta tan grande salvación. Como que nós temos vivido a vida cristã? ¿Cómo hemos vivido la vida cristiana? Como que nós correspondemos a ela? ¿Cómo correspondemos a ella? Por isso que ele diz, tende cuidado. Es por eso que él dice, tengan cuidado. Versículo 15. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Significa essa frase, endureçais o coração. ¿Qué significa esa frase, endurezcáis vuestros Na corazones? interpretação do contexto envolve duas coisas. La interpretación involucra dos cosas, Incredulidade e carnalidade. incredulidad y carnalidad. Um coração duro é um coração incrédulo. Un corazón duro es un corazón Um incrédulo coração duro é um coração cheio de impurezas. y un corazón duro es un corazón lleno de impureza. Olhe para o versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 3. Mire el versículo 17 de 1 Corintios 3. Se alguém corrompeu o santuário, Si alguien corrompe el santuario, ficará corrompido. si alguien corrompe el santuario, será O corrompido. julgamento de Deus é deixar essa pessoa corrompida.
El juicio de Dios es dejar que esa persona se corrompa. Nenhum coração ofende mais a Deus do que um coração incrédulo. Ningún corazón ofende más a Dios que el corazón incrédulo. Como que nós podemos definir incredulidade? ¿Cómo podemos definir la incredulidad? É a tendência daquele que não se deixa convencer. Es la tendencia de aquel que no se deja convencer, É aquele que não se rende, aquel que no se rinde, aquele que não se quebranta, aquel que no se quebranta, aquele que não se entrega. aquel que no se entrega, É a pessoa que converte, mas não se rende, não se entrega. aquella persona que se convierte pero no se rinde, no se entrega. A conversão está muito mais baseada no medo do que na confiança. La conversión está mucho más basada en el miedo que en la confianza. Medo de quê? ¿Miedo de qué? Medo do inferno. Miedo del infierno, Medo da condenação. miedo de la condenación. É isso que nós precisamos tomar cuidado. De esto necesitamos tener, respecto a esto necesitamos tener cuidado. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, eu quero mostrar algo para você sobre a vida interior. quiero mostrarle algo sobre la vida interior. Vamos avançar um passo a mais. Vamos a dar un paso más. Vamos ler aqui Vamos a leer aquí Hebreus capítulo 9 Hebreos capítulo 9 e o versículo 14. y el versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, Cuanto más la sangre de Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Deixe-me colocar um pano de fundo muito importante para a gente entrar aqui nesse texto. Permítame poner un paño de fondo muy importante para que entremos en este texto. O capítulo 3 de 2 aos Coríntios. El capítulo 3 de 2 a los Corintios. Esse capítulo é um capítulo muito rico. Ese capítulo es muy rico. Ele começa ali no versículo 1 do capítulo 13 e vai terminar na primeira parte do capítulo 5 aqui de 2 Coríntios. Comienza en la primera parte del versículo 3, capítulo 3, versículo 1 y termina en 2 a los Corintios 5. 2 Coríntios capítulo 5, na primeira parte. La primera parte del capítulo 5 de 2 a los Corintios. No versículo 3 de 2 Coríntios, En el versículo 3 del capítulo de 2 Coríntios, 3, 3, 2 a los Corintios 3, 3, diz assim, estando já manifesto, dice, estando ya manifiesto, como carta de Cristo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, produzida pelo ministério, pelo nosso ministério, expelida por nuestro ministerio, escrito não com tinta, escritas no con tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, sino por el Espíritu del Dios vivo, não em tábuas de pedra, no en tablas de piedra, isto é, esto es, em tábuas de carne, sino en tablas de carne, nos vossos corações. en vuestros corazones. Vamos juntar tudo isso para extrairmos algumas aplicações. Vamos a juntar todo esto para extraer algunas A aplicaciones. primeira coisa que a Bíblia diz aqui é que nós somos uma carta viva. Lo primero que la Biblia dice aquí es que nosotros somos cartas vivas. Então, numa carta tem algo escrito. Entonces una carta tiene algo escrito. O que significa essa carta escrita? ¿Qué significa esta carta escrita? É que nós somos um testemunho vivo e encarnado da nova aliança. Es que nosotros somos un testimonio vivo y encarnado del nuevo pacto. Significa um testemunho vivo e encarnado da obra de Cristo. Somos un testimonio vivo y encarnado de la obra de Cristo. Você pode considerar o quanto a sua vida hoje é importante? Usted puede considerar cuán importante es su vida hoy. Em 2 Coríntios 3,3 diz que essa carta ela foi escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. En 2 Corintios 3:3 dice que esa carta fue escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mas agora eu quero colocar um outro ponto, Pero ahora yo quiero poner otro punto, que está aqui em Hebreus 9,14. que está aquí en Hebreos 9:14. Essa frase, muito mais, Esa frase, mucho más, nos revela que no contexto ele estava falando da antiga aliança. nos habla de que en este contexto él estaba hablando del antiguo pacto, Que toda a purificação ali na antiga aliança que allí toda la purificación en el antiguo pacto era meramente cerimonial. era simplemente ceremonial. Isto é, tudo que acontecia ali Significa que todo lo que ocurría allí apontava para uma realidade final. apuntaba hacia una realidad E final. que realidade era essa? ¿Qué realidad es esa? Aquilo que Cristo realizaria por nós na cruz do Calvário. Aquello que Cristo realizaría por nosotros en la cruz del Calvario. Só que aqui eu quero que você observe algo. Solo que yo quiero que usted observe algo aquí. Veja que ele diz assim que muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência.
Él dice acá que, que mucho más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas. lembre-se que ontem eu falei um pouco sobre o nosso homem interior. Recuerde que ayer hablé un poco de nuestro hombre interior. Nosso homem interior é constituído de duas partes, Nuestro hombre interior que está constituido de dos partes, alma e espírito. alma y espíritu. A alma tem três faculdades. Y el alma tiene tres facultades. Uma está no extremo, que eu posso colocar assim, a vontade. Una está en un extremo que puedo llamar así la voluntad, A outra, as emoções. la otra las emociones E há uma faculdade que está dentro da alma, que é a faculdade superior. y una facultad superior dentro del alma, É a mente. que es la mente. Então a mente, ela governa as emoções e a vontade. Entonces la mente gobierna las emociones y la voluntad. E por outro lado, nós temos o nosso espírito. Y por otro lado tenemos nuestro espíritu. Também tem três, diria assim, dimensões ou faculdades. También yo diría así, tiene tres dimensiones o facultades. Em um extremo está a intuição. En un extremo está la intuición E no outro extremo está a comunhão. y en otro extremo la comunión. E há uma faculdade superior aqui, Y hay una facultad superior aquí, que é a consciência. que es la conciencia. Então, quando você tem a consciência de um lado, Entonces cuando usted tiene la conciencia de no un lado, espírito, en el espíritu, e você tem a mente do outro lado, y na tiene, alma, y tiene la mente en el otro lado, en el você alma. sabe que o espírito é a faculdade principal do nosso ser. Y usted sabe que el espíritu es la facultad principal de nuestro ser. Deixa eu chamar a sua atenção para algo. Deje llamar su atención hacia algo. Hoje, na nossa geração, é muito Oi. comum as pessoas estarem cuidando do seu corpo. Hoy es muy común en nuestra generación que las personas cuiden de su cuerpo, Não está errado. y eso no está errado. Você cuidar da sua alimentação não está errado. No está errado que usted cuide su alimentación. Você cuidar da sua saúde não está errado. Que usted cuide de su salud no está equivocado. Eu vejo muito isso no Brasil. As pessoas hoje estão obcecadas pelo bem-estar. Yo veo mucho esto en Brasil, que las personas de hoy están obsesionadas con su bienestar. Então, você vai... eu moro numa cidade que tem muitos parques. Yo vivo en una ciudad que tiene muchos parques. Então, se você vai de manhã e você vai à tarde, você vê esses parques lotados de pessoas correndo, caminhando, se Entonces, exercitando. usted va en la mañana, en la tarde y ve esos parques llenos de personas corriendo, ejercitándose. Não tem nada errado nisso. No hay nada equivocado en eso. Só que hoje é muito natural as pessoas estarem fazendo um culto ao seu próprio corpo, Sin embargo, es muy natural que hoy las personas estén haciendo un culto a su propio à sua cuerpo, própria saúde. a su propia salud. Sabe o que me chama a atenção? ¿Sabe lo que me llama la atención? Que para as pessoas, a parte mais importante para elas é o cérebro, é o coração, Que para las personas la parte más importante para ellas es el cerebro, el corazón, é o seu corpo, es su cuerpo, e não é. y no es. A parte mais importante do nosso ser é o espírito. La parte más importante de nuestro ser es el espíritu. E as pessoas não importam com o espírito. Y a las personas no les importa el E espíritu. você sabe que pessoas como o Rodrigo e eu, nós ficamos numa ponta onde as pessoas nos procuram para obter aconselhamento, encorajamento. Usted sabe que personas como Rodrigo y yo estamos en una posición en que las personas nos buscan para pedir consejo. Então, o que a gente vê, as pessoas não entendendo que o caminho é muito simples. Eso es lo que usted ve, que las personas no entienden que el camino es muy simple. Elas nem precisariam vir a nós. Ellas ni necesitan venir a Porque nosotros. se o espírito delas fosse saudável, Porque si su espíritu estuviese saludable, por mais que enfrentassem dificuldades, por más que enfrenten a dificultades, intuição é onde a voz de Deus fala. la intuición es donde la voz de Dios habla. A comunhão é onde o Espírito de Deus habita. Y la comunión es donde habita el Espíritu de Dios. A consciência nos dá toda a realidade espiritual, Y la conciencia nos da toda la realidad todo o espiritual, conhecimento todo espiritual, el conocimiento espiritual, toda a experiência divina. toda la experiencia divina. Habita em nós ou vem a nós por meio da consciência. Habita en nosotros o llega a nosotros a través de la A conciencia. visão celestial está na consciência. La visión celestial está en la conciencia. E a consciência ela vai governar a mente. Y la conciencia va a gobernar la mente. E a mente vai governar a nossa vontade e as nossas Y emoções. la mente va a gobernar la voluntad y las emociones. Mas os cristãos não sabem disso. Pero los cristianos no saben eso. Eles acham que salvação é coisa de emoções. Ellos piensan que la salvación es un asunto de emociones. Não, irmãos. As emoções é a última manifestação. No, hermanos, las emociones son la última manifestación. Porque, observe,
Porque observe, O espírito é uma faculdade receptora porque el espíritu es una facultad receptora e a alma é uma faculdade transmissora. y el alma es una facultad transmisora. O que nossa alma tem que transmitir? ¿Qué es lo que nuestra alma tiene que transmitir? Tudo que o espírito recebe. Todo lo que recibe el espíritu. Mas se você não vive no espírito, Pero si usted no vive en el se o seu espíritu, mundo interior, si su mundo se interior, esse santo dos santos, si ese lugar santísimo ele está corrompido por causa da alma, ou bloqueado por causa da alma, está bloqueado, corrompido por causa del alma, toda a nossa vida é almática. toda nuestra vida es almática. As nossas orações é almática. Nuestras oraciones son Nossa almáticas. adoração é almática. Nuestras adoraciones O almáticas. que chamamos comunhão com Deus é tudo na alma. Y todo lo que llamamos comunión con Dios es en el alma. Não é assim, irmãos. No es así, Tem que ser hermano. tudo no espírito. Tiene que ser en el espíritu. A voz de Deus vem na nossa intuição. La voz de Dios viene a nuestra O Espírito intuición. Santo habita em nossa comunhão. El Espíritu Santo habita en nuestra comunión. Deus está em contato direto com a nossa consciência. Dios está en contacto directo con nuestra E conciencia. aqui que nós vamos receber o governo de Deus. Y aquí recibimos el gobierno de Dios. Por isso que as pessoas estão completamente fragilizadas nas suas emoções. Y por eso las personas están completamente frágiles en sus Isso é emociones. triste, irmãos. Esto es triste, Há um hermanos. homem interior. Es el hombre interior. Há um lugar secreto dentro de nós. En el hombre interior hay un lugar secreto. Olha o que ele diz aqui. Mire lo que él dice aquí. Que o sangue, ele lava a nossa consciência. Que la sangre lava nuestra conciencia. Aonde? É uma pergunta muito importante. Aonde? Quando você recebeu Jesus, você deve se lembrar o dia que você recebeu Jesus. ¿Dónde ocurre esto? Usted debe recordar el día en que recibió a Jesús. Onde que a salvação entrou em você? ¿Dónde entró la salvación en usted? Onde que a fé penetrou dentro de você? ¿Dónde la fe entró dentro suyo? Qual foi a primeira área que a fé tocou na sua vida? ¿Cuál fue la primera área en que afectó su vida? Aonde que o sangue de Cristo entrou? Quando você diz o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado. ¿A dónde entró en la sangre de Cristo cuando usted dice la sangre de Cristo me La purificó de todo pecado? conciencia. En la conciencia. Na consciência, é Na aqui. consciência. A salvação não vem da alma para o espírito, ela vem do espírito. La salvación no viene del alma hacia el espíritu, sino que ella viene del espíritu. Está vendo? ¿Está viendo? Uma vida transformada, corpo são. Una vida transformada, un cuerpo Isso sano, é, uma mente sã. una mente sana. Vamos entender isso mais. Vamos a entender más esto. Observe o que ele diz aqui na última parte de Hebreus 9,14. Observe lo que él dice aquí en la última parte de Hebreos 9:14. Diz que purificará, o sangue de Cristo purificará nossa consciência de obras mortas. Dice que la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas. O que significa essas obras mortas? ¿Qué son esas obras muertas? Duas coisas. Dos cosas. Tanto os pecados flagrantes, Tanto los pecados flagrantes, como também flagrantes, a religiosidade, como también la a religiosidad, hipocrisia, la hipocresía, a dissimulação, la disimulación. porque ritualismo, Porque el ritualismo, legalismo, el legalismo hipocrisia y la hipocresía são os três pilares son los tres pilares da vida religiosa. de la vida religiosa. São perigo, irmãos. Es un peligro, Digo hermano. para vocês, é o maior câncer que tem na igreja hoje, é religiosidade. Yo les digo que el mayor cáncer que tiene la iglesia hoy es la religiosidad. As pessoas gostam de religiosidade. A las personas les gusta la religiosidad. Por quê? ¿Por qué? Porque é a vida cristã sem preço. A vida cristã sem preço. Porque es una vida cristiana sin valor, sin demanda, sin precio. Você não vai ter que pagar nada. Usted no tiene que pagar Você não nada. precisa ter vida devocional. Usted no tiene que tener una vida Você não devocional. precisa ter intimidade com Deus. Usted no necesita intimidad con Dios. Você pode viver tudo isso de forma dissimulada. Usted puede vivir todo eso como una simulación. Isso é hipocrisia. Y eso es hipocresía. Agora, observe bem. Ahora, observe bien. Vou colocar um texto aqui. Voy a colocar un texto aquí. Nós já estamos caminhando para o final. Ya estamos yendo hacia el final. Mateus capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 6. versículo 6. Mateus 6, 6. Mateo 6, 6. Diz assim: Tu, porém, quando Diz assim. orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Dice así, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. É interessante que essa palavra aqui, secreto, Es interesante aquí que esta palabra secreto é um vocábulo, aliás, é uma frasezinha no texto original. es una frase en el texto É original. tocripton. Es tocripto. Essa frase é muito importante. Esta frase es muy importante Nós precisamos compreender o que significa y isso. necesitamos comprender lo que significa.
1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro 3:4. Aqui o Espírito Santo vai traduzir isso para nós. Aquí el Espíritu Santo traduce esto para O que nosotros. significa esse lugar secreto? ¿Qué significa ese lugar secreto? Vamos ler aqui 1 Pedro 3, 4. Vamos a leer Primera de Pedro 3:4. Mas seja o homem que está escondido no coração, no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. En portugués, sino el hombre que está escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Na minha versão fala assim, o homem que está escondido no coração. Mi versión dice el hombre que está escondido en el corazón. Esta frase, o homem que está escondido no coração, é a tradução do lugar secreto. Esta frase, el hombre que está escondido en el corazón, es la traducción de el lugar secreto. Se você toma esses dois textos no texto original, Si usted toma estos dos textos en el texto original, a frase que é to krypton. la frase es la misma, to cripto. E o que significa to krypton? ¿Y qué significa to cripto? O homem escondido no nosso interior. El hombre escondido en nuestro interior. Fecha tua porta e entra no lugar secreto. Cierra tu puerta y entra en el lugar secreto. O que significa isso, irmãos? ¿Qué significa eso, O hermano? que é esse lugar secreto? ¿Qué es ese lugar secreto? É uma dimensão interior que está no nosso espírito. Es una dimensión interior que está en nuestro espíritu. Esse é o lugar da comunhão, da intuição e da consciência. Es el lugar de la comunión, la intuición y la É conciencia. o lugar que Deus criou em nós para que Ele mesmo viesse habitar e ter comunhão conosco. Es el lugar que Dios creó en nosotros para que Él mismo viniese a habitar y tener comunión con Esse é o nosotros. lugar que nós chamamos assim, o santo do santo da nossa vida devocional. Ese es el lugar que llamamos el lugar santísimo de nuestra vida devocional. Aí, amados irmãos e irmãs, Ahí, amados hermanos y hermanas, você vai ver que a vida cristã ela está baseada nessa doutrina. ahí usted va a ver que la vida cristiana está basada en esta doctrina. A doutrina de uma vida rica, La doctrina de una vida rica, uma vida cheia da presença de Deus. una vida llena de la presencia de Dios. A vida daqueles que verdadeiramente não querem periferia, La vida de aquellos que realmente no quieren vivir en la periferia, não querem viver de forma incrédula, no quieren vivir de una manera incrédula, nem de forma carnal. ni de una manera carnal. Aquelas pessoas que verdadeiramente a salvação para eles é um chamado espiritual, Aquellas personas para las cuales verdaderamente la salvación es un llamado é uma espiritual, vocação es una celestial, vocación é celestial, uma busca para o alto. es una búsqueda hacia lo alto. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, se nós perdermos isso de vista, si perdemos esto de vista, eu digo para vocês, les digo, nós vamos entrar no mais profundo estado de apostasia. vamos a entrar en un profundo estado de apostasía Perderemos o nosso contentamento em Deus. y perderemos nuestro contentamiento en Dios Perderemos o nosso padrão celestial, y perderemos nuestro estándar celestial, nossa visão celestial, nuestra visión nossa celestial, vocação celestial. nuestra vocación celestial. E o que Satanás vai fazer disso? ¿Y qué va a hacer Satanás con esto? Ele vai nos preparar Él nos va a preparar para ser uma igreja anticristo. para ser una iglesia anticristo. É o que ele está fazendo nesse tempo. Es lo que Él está haciendo en este Ele está tiempo. preparando uma igreja para ele. Él está preparando una iglesia para Él, Uma igreja superficial. una iglesia Uma superficial, igreja sem devoção. una iglesia sin devoción, Uma igreja sem responsabilidade Un- cristã. una iglesia sin responsabilidad Uma cristiana, igreja carnal. una iglesia carnal, Uma igreja de pessoas mundanas. una iglesia de personas mundanas. Por isso, eu quero que você escute a voz de Deus. Entonces por eso quiero que usted escuche la voz de Dios Permita que a voz de Deus entre dentro de y você. permita que la voz de Dios entre dentro Que suyo ela possa limpar tudo aquilo que tem feito de você um cristão medíocre. y pueda limpiar todo lo que ha hecho de usted un cristiano mediocre, Que abra os seus olhos que abra sus ojos e mostre para você a grandeza da vida cristã. y le muestre la grandeza de la vida cristiana, Mesmo com os nossos pés na terra, incluso con nuestros pies en la tierra. nosso coração já está no céu. Nuestro corazón ya está en el cielo. O Senhor ainda não nos arrebatou. El Señor todavía no nos arrebató. Nós não estamos no dia de Cristo, Todavía no estamos en el día de mas Cristo. Ele está arrebatando os nossos afetos. Pero Él está arrebatando nuestros E afectos. nós estamos caminhando em direção ao dia de Cristo. Y nosotros estamos yendo en dirección al día de Esta deve Cristo. ser a nossa obsessão espiritual. Esta debe ser nuestra obsesión espiritual. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que Dios nos bendiga con esta palabra. Seja uma palavra de encorajamento para todos Y vocês. sea una palabra de aliento para todos Que seja uma nosotros. palavra que vos abençoe. Y una palabra que les bendiga. Que seja uma palavra
que traga vida para cada um de vocês. y una palabra que traiga vida a cada uno de ustedes. Muito obrigado, irmãos. Gracias, hermano. Deus os abençoe. Dios les bendiga. Amém. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, por tu llamado de atención también a través de tu palabra, para vivir una vida a la altura de nuestra vocación, de nuestro santo llamamiento en Cristo Jesús, para no contentarnos con vidas meramente religiosas o Sí, Señor. de apariencia o de mera simulación, sino vidas realmente vividas en la presencia, en el lugar santísimo al cual hemos sido llamados. Que no seamos de aquellos que retroceden o vuelven atrás, sino de aquellos que siguen adelante osadamente para vivir en el santo y glorioso llamamiento que hemos recibido en Cristo Amén. Jesús. Padre, que tu Espíritu grabe esta palabra en nuestros corazones, nos reprenda, nos aliente, nos corrija en todo lo que sea necesario para seguir adelante al premio de nuestra suprema vocación en Cristo Jesús. Amém. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém.